Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos, falar sobre fungos, que está na apostila 1. As páginas são desde a 49 até 54. Bom, quando a gente fala em fungo, né, a gente vê que eles são organismos tão diferentes dos vegetais e dos animais que nos manuais modernos e para a maioria dos estudiosos constituem um reino à parte. Então a gente vê, né, que os fungos, eles não têm clorofila. Então no caso aqui, olha, eu tenho um fungo diferente que ele tem a bioluminescência, né, que é o caso de alguns vagalumes, né? No caso dos vagalumes, que ele tem aquela luzinha, né, que acende à noite. Então, quer dizer que nesse cogumelo aqui, nesse caso especial, né, que ele é um fungo encontrado lá na Amazônia, ele vai ter um fenômeno diferente que vai atrair certos, né, os insetos, né? A gente vai ver. Bom, passando aqui, né, para a próxima página, né, no final da página, a gente vê que se os fungos não têm clorofila, como eles obtêm o alimento que necessitam? Como são chamados tais organismos que têm esses hábitos alimentares, né? Então a gente vê que se eles não têm clorofila, eles vão aproveitar, né? Eles vão ser decompositores, eles vão aproveitar os nutrientes fazendo a decomposição dos seres vivos, né? Então, eles aproveitam a matéria do qual eles vão decompor. Na página seguinte, a gente tem aí, mãos à obra, né? De quem que a gente está falando? A gente está falando dos cogumelos, dos mofos, das leveduras, né? Então, os fungos são eucariontes. O que que é isso? Vamos lembrar da célula eucarionte, né? São células que possuem o material genético em volta por uma membrana chamada carioteca, né? E ele forma a maioria das células dos seres vivos. Tá? No caso aqui, eu tenho o desenho de um fungo cogumelo, né, de chapéu, que é o champignon comestível, porque nós temos muitas espécies de fungos, né, que são benéficos e aqueles que são maléficos, tá? As espécies, né, as muitas espécies são unipluricelulares, formado por uma célula ou muitas células. Preferem lugares úmidos e com pouca luz, onde vivem muito bem adaptados, digerindo a superfície onde se apoiam e crescem absorvendo aquilo que é útil e que lhes serve de alimento, uma vez que não são clorofilados. São organismos heterótrofos, isto é, não fabricam seu próprio alimento e dependem do alimento do meio ambiente. Os fungos pluricelulares são constituídos de um maciço conjunto de filamentos ocos, as hifas, e o conjunto desses filamentos recebe o nome de micélio. Então, a gente vai ver aqui, isso não tem na apostila de vocês. Eu peguei aqui nesse slide, né, foto de como é um cogumelo pluricelular. Então, o que, que são as hifas? As hifas são essas células aqui, e esse emaranhado, esse conjunto de hifas vão formar o micélio. E essa parte que está aqui em cima é o corpo de frutificação, que é conhecido como chapéu. E aqui ficam os esporos que a gente não chega a, a ver, mas os esporos, né, é uma forma de resistência. Aí é a forma de reprodução dos fungos. Então, eu tenho aqui de novo o corpo de frutificação, aqui eu tenho as hifas, e esse emaranhado de hifas eu tenho o micélio. Continuando aí, esses organismos resistem às mais duras condições do meio ambiente, principalmente pela enorme capacidade de produzir esporos, aqueles, né, que a gente viu, né, aquele monte de pontinhos que a gente viu ali, que na realidade é a forma de reprodução deles, né? Que é a forma de resistência. Quando as condições do ambiente forem boas, cada esporo poderá germinar e dar origem a novas hifas. Então, eles caem no solo, naquele ambiente aonde ele está ali, e eles, quando ele encontrar um meio, né, uma condição ambiental boa, ele germina. A importância dos fungos, tá? Aqui, ó, eu tenho um pão,
né, que ele está embolorado. Olha aqui, ó, como é o bolor, né, que é a forma de estolho aqui, ó, como se fosse moranguinho, só que isso daqui é microscópico, tá? Importância de fungos: servem de alimentos para o ser humano. Nem todos, tá? O champignon é uma espécie do qual a gente come. E tem muitos outros que é usado, né, na nossa alimentação. Decompõe cadáveres em sais minerais, reaproveitado pelas raízes dos vegetais. Fermentam a massa de pães e bolos, fazendo-a crescer em razão do gás carbônico eliminado durante o processo. É o caso do levedo. Então, quando vai fazer uma massa de pão que você coloca aquele fermento biológico, não é um fermento que a gente compra em supermercado de pozinho, não. Fermento biológico a gente compra em supermercado, mas ele tem uma consistência diferente, né? É um fermento vivo, ele é fungo, né? O que ele vai fazer? Ele vai, juntamente com o açúcar, ele vai transformar em álcool, elimina gás carbônico, só que a gente não vê esse álcool, não sente esse álcool, é um processo de reação química. E nesse momento ele libera gás carbônico. Quando ele libera o gás carbônico, a gente vê a massa crescer, tá? Então, esse tipo de fungo é o levedo. Produzem cerveja pela fermentação da cevada e vinho pela fermentação do suco resultante do esmagamento das uvas. Em ambos os casos, a respiração anaeróbia produz o álcool. Então, a gente vê aqui, tá? O açúcar que está presente nesses alimentos aqui, ele vai produzir álcool, né? E vai liberar também gás carbônico e energia, tá? Bom, o processo de fermentação ocorre sem a participação do oxigênio e está em micro-organismos como fungos, bactérias, protozoários, parasitas, etc. Então, a fermentação alcoólica aqui, formada, né, realizada pelos fungos, o açúcar vai dar origem a álcool, mais gás carbônico, mais energia. Fermentação láctica é feita por bactérias, o açúcar vai produzir o ácido láctico mais energia. Participam também da fabricação dos queijos Roquefort e Camembert. Então, eu tenho aqui o queijo Roquefort, olha aqui, ó, são fungos, né? Não é qualquer fungo, tá, pessoal? E aqui o queijo Camembert. Do lado aqui, tá? Eu tenho esse desenho aqui do Penicillium roquefort, que vai dar origem, ó, aqui está um desenho melhor dele. Ele vai dar origem, né? Ele é usado, aliás, para a fabricação do queijo roquefort. Esse queijo também pode embolorar, tá, gente? E esse bolor, ele vai fazer mal para a nossa saúde. Aqui é usado, né, fungo do tipo Penicillium roquefort, usado na fabricação desse alimento. Aqui também é usado fungo, tá? Bom, servem como matéria-prima para a fabricação de antibiótico desde a incrível descoberta da penicilina por Alexander Fleming. Então, eu tenho aqui, né, o Alexander Fleming fazendo um experimento, né? Ele é um médico escocês, com seus colaboradores, descobriu a penicilina em 1928. Se vocês procurarem, né, ler sobre isso, vocês vão ver que ele estava, né, fazendo experimentos nessas placas aqui, cultivando determinadas bactérias, e ele deixou essas placas aí, e por um determinado período de tempo, se eu não me engano, ele saiu de férias. Quando ele voltou, ele viu que nessas placas aí tinha nascido uma espécie de fungo, mas em condições ambientais daquela época, tá? Quando você lê, você vai ver isso, formou uma espécie de fungo. E ele percebeu que aonde esse fungo estava, a bactéria não crescia. Então, ele foi analisar o que estava acontecendo. E aí ele, né, graças a Deus, ele descobriu que essa espécie de fungo,
né? Fungo penicillium, ele é notato, né? Ele criou um antibiótico, né? Graças a Deus. Aqui uma espécie de fungo chamada orelha de pau, que a gente vê que ele é muito colorido, ele cresce sobre árvores. Cuidados com os fungos. Então a gente tem aqui os alimentos, ó. Aqui nós temos espécies de fungo que está apodrecendo os alimentos. Então ele produz, né? Ele retira os nutrientes benéficos para ele, né? Então ele está se alimentando e ele solta determinadas toxinas aqui que nós devemos jogar fora, não podemos nos alimentar dos alimentos que estão em decomposição. Aqui um cogumelo do gênero Amanita, extremamente venenoso, tá? E pode levar até a morte. Como esse organismo desenvolve-se bem em certas condições de temperatura, luz e umidade, facilmente perdemos alimentos, livros, revistas, roupas, fitas, discos, CDs. O mofo ou bolor pode ser evitado com ventilação suficiente em todos os ambientes. Então, a gente deixa ventilar e deixa a luz do sol entrar. E isso faz com que não haja o aparecimento de mofo, porque ele adora um lugar que tenha, né, a temperatura seja uma temperatura, né, ideal para ele, pouca luz e bastante umidade, tá? Muitas espécies são parasitas de vegetais e animais, atacados pelas hifas dos fungos, que crescem cada vez mais à procura de alimento. Daí a dificuldade de combater as micoses. As micoses são doenças causadas por fungos, como a frieira ou pé de atleta, a ferrugem do café, o chapéu de bruxa que ataca plantações de cacau, etc. Então a gente tem muitos fungos que causam doença, tanto em vegetais quanto no homem. É bom lembrar que alguns fungos são venenosos e produzem toxinas poderosas, enquanto outras eliminam substâncias alucinógenas, como, por exemplo, a psilocibina, obtida de um cogumelo mexicano. Então, ele é usado como substância alucinógena. Bom, agora vocês vão fazer a atividade. Vejam que eu não pedi todas, tá? Essas atividades começam na página 52. Então, vocês vão fazer a 1, responda o que se pede. Qual dessas três substâncias é encontrada nos fungos? Celulose, tá? Clorofila, quitina, né? Clorofila ou quitina. Então, a gente vai ver que é a celulose, tá? E a gente não encontra clorofila, tá? Encontra celulose e quitina. Explique a diferença de hifa e micélio. Lembra que a gente mostrou no desenho, né? Que as hifas, aquele emaranhado de hifas, forma o micélio. Onde a gente encontra as hifas? A gente encontra as hifas, né, dentro do citoplasma e núcleo. Aliás, o que encontramos dentro das hifas? Se as hifas são formadas de células, a gente encontra citoplasma e núcleo. Qual a importância dos esporos para os fungos? Lembram? Esporos são forma de resistência e propagação, né? Bom, na pergunta 2, vocês têm ali a letra A, que vocês vão ler aí no enunciado e vão responder o que é mofo aqui. Pergunta 3, e é só a A, tá, pessoal? A 3, vocês vão responder aqui, ó, se o fermento é usado para crescer a massa do pão ou bolo e também na produção de bebidas alcoólicas, porque o pão ou bolo não apresentam álcool. O que que acontece? Lembra? O açúcar produz álcool, né? Esse álcool, o que vai acontecer com o calor? Ele evapora, né? E aí, no momento que ele está evaporando, junto com o gás carbônico, ele faz a massa crescer. 5. Pulei a 4, tá? 5. Vocês têm uma tirinha aí, tá? E aí nessa tirinha vocês vão ler e vocês vão responder a pergunta 5. Vocês vão ver ali que quais são as condições ideais para o crescimento do fungo identificados na situação retratada na tirinha. Então vocês vão pôr que condições ideais, lembra de temperatura, etc.
Qual a importância dos fungos para o meio ambiente? O que que os fungos fazem para o meio ambiente? Quando um animal morre, os lixo, né, resto de alimento, etc., o que que os fungos vão fazer? Eles vão decompor, né, a matéria orgânica e promove a reciclagem desses nutrientes. Pessoal, é só isso que nós estamos pedindo aqui. Beijos, até mais. Postem foto no grupo do WhatsApp, qualquer coisa, estamos lá. Beijos, até mais.